Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jason Moraes. Pessoal, tô aqui em Esmeralda, no Rio Grande do Sul, numa reportagem super especial com a Jardil. Bom dia, velho! E aí, tranquilo? Tudo bem? Eles receberam na nossa vila aqui, tia. Essa é uma vila histórica, né? Que aqui morou um personagem famoso do Rio Grande e do Brasil, né, tia? Quem que é esse personagem? E eu sempre falo que o Rio Grande do Sul teve 5 artistas imortais. Um nasceu em Santa Catarina, Pedro Raimundo, os Bertucci, Teixeirinha, Gil e José Mendes. Dos 5 principais imortais do Rio Grande do Sul, um morou aqui nessa vila. Nessa vila aqui. Nessa vila, de 1944 a 1957. Como é que é o nome dessa vila aqui? Vila Santa Terezinha. Ó, pessoal, Na aqui é época Vila era- Santa Terezinha, ó. Era distrito de Esmeralda, era distrito de Vacaria. O José Mendes chegou aqui com 4 anos de idade e residiu ali naquela localidade ali. Por esse fato, o memorial é construído aqui nessa vila, não na sede do município, né? Por que fizeram um memorial lá no interior se podia ser na cidade, que tem posto de gasolina, tem restaurante, tem tudo aqui numa vila? O fato histórico é que ele morou aqui. Esse aqui é o diferencial, por isso é feito aqui. E o arquiteto teve a feliz ideia de construir um memorial na forma de um meio violão, né? Uhum. Numa tomada aérea, pessoal, é um violão. É isso? É parecido. Tem uma foto aérea ali dentro, meio violão. Ah, meio violão. Porque o José Mendes morreu com 34 e alguns meses. O arquiteto disse que ele teve meia vida. Olha E o só. arquiteto Vladimir Roman, que é de Água Santa, do Sebrae, que é o consultor naquela época, foi premiado no Rio Grande do Sul. Premiado no Rio Grande do Sul como projeto na área de turismo pelo Sebrae. Com essa obra aqui. Olha só. E aqui Então- ao lado tem CTG também, faz parte. Sim. Complexo turístico aqui. Sim. Então, para nós começar, a Jardil escreveu um livro sobre o José Mendes. Isso, foi um trabalho de pós-graduação pela Universidade de Caxias do Sul, onde eu defendi a monografia, a importância da obra de José Mendes para o movimento tradicionalista do Rio Grande do Sul. E aí a monografia virou livro depois. Quem? Tá ali ele? Pessoal, Tá olha, recebendo. você do Brasil aí, hoje você vai conhecer um dos 5 imortais do Rio Grande do Sul, José Mendes. Quem foi o José Mendes, a primeira pergunta? José Mendes, porque a gente vai começar então pelo sucesso. O José Mendes foi, em 69, ele gravou um disco para Pedro, onde no seu lançamento vendeu 600 mil cópias. O lançamento. Gente, 600 mil cópias hoje De lançamento. de lançamento. Hoje, um artista que vende 100 mil já ganha um Aham. grande prêmio. Então ele vendeu 600 mil só de lançamento. E depois ultrapassou 1 milhão de discos para Pedro. E tem matérias jornalísticas, pode ter a oportunidade de conhecer, que ele foi destaque da revista Contigo, Sétimo Céu, revista Cruzeiro, que era a grande revista da época. E que ele dizia nas matérias: não sei o que aconteceu comigo, sou um peão de distância com as mãos cheias de calo e minha música roda no Brasil, na Argentina, no mundo afora. Em 70, ele foi o artista que mais vendeu disco junto com o Altemar Dutra em Portugal. Inclusive tem esse disco aí dentro do memorial, o disco que ele lançou para rodar lá em Portugal. Além daqueles aqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, fez uma edição para rodar lá. Então Martinho da Vila convidou ele para ser destaque da Escola de Samba Unidos da Vila Isabel, pela grande evidência do artista. Inclusive saiu uma gravação do Parapedo em versão de Marchinha de Carnaval. E essas curiosidades tem aqui dentro do memorial, algumas informações dessas. Olha só. Então aqui é o memorial. Tá, e por que do memorial? O memorial foi como diz, José Mendes faleceu em 1974, num acidente de trânsito, dia 15 de fevereiro, vindo entre Rio Grande e Pelotas, e ficou sepultado 20 anos no São Miguel em Almas, em Porto Alegre. E aí Esmeralda começou a fazer um evento aqui que chama Esmeralda Canta José Mendes. A viúva e os familiares achavam que o melhor lugar para ele repousar os restos mortais é aqui. Inclusive tem uma informação que é poucos memoriais da América Latina que tem a história e os restos mortais junto, né? Tem grandes memoriais que tem história. E por que ele foi construído aqui na vila? Como falei, aqui foi aonde ele residiu, né? Então é um fato histórico da nossa vila. Ele é um cidadão
comum aqui da vida, como se diz. Olha só, que show de bola. E agora vamos entrar aqui. Vamos conhecer. A nossa Quem amiga que é? Sandra. A Sandra. Ô Sandra, bom dia. Tudo bem? Prazer. Tudo bem? A Sandra recebe aqui, trabalha aqui. Sim, Tá aberto direto o museu aqui? Ao memorial? ele fica aberto de quinta-feira até segunda, né? Das 9 ao meio-dia e da 1h30 às 5 da tarde. Na terça e na quarta é minha folga, mas quando tem agendamento, eu sempre venho abrir, né? Tá bem. Nós vamos passar o contato no final aqui, vamos passar a rede social e tal, e agenda contigo, tá bom? Sim. Então vamos aí. Você quer falar alguma coisa antes? Acredito que... Acho que o Arjadil já falou. Bem-vindos aqui, vamos conhecer. Sejam bem-vindos, né? Então tá. Aqui dentro, Vamos aqui, gente. Tem alguns objetos pessoais dele aqui que ele usava ali. Tá, eu quero apresentar ele, porque tem muita gente no Brasil que... Você vê, ele faleceu muito cedo, né? 1900 Eu tinha 34 anos. Nossa, mãe. 34 anos. Ele é de 20 de abril de 39, é isso? Isso, faleceu em 74. 74. Não tinha completado 35 anos. Olha só. Muito jovem. Menos que meia vida, né? É, menos que meia. Menos que meia vida, na minha opinião. Tá, por onde que a gente começa aqui a Não, mostrar? vamos conhecer aqui, ó. Esses aí são os objetos pessoais dele, a gaita, o chapéu. Pois é, ele tocava gaita e violão, é isso? Gaita é violão. Gaita e violão. Na verdade, o forte dele era a voz, né? O bonito dele era a voz. É, a voz, ele era um cantor. E também tocava violão e tocava gaita. Tocava gaita, olha aqui. Esse aqui, Isso é um objeto que ele tinha. que ele usava. Mas antigamente todo mundo tinha um. Sim, não, tá tudo certo. Não, esse faz parte da história dele. Isso aí é como é que seria? Um enfeite do apartamento. Ah, tá. Algumas fotos dele. E aqui temos a cronologia da vida dele. Porque eu te falei do sucesso, depois tem alguma história da trajetória que ele fez para chegar a esse sucesso aqui. Aqui tem a foto do pai dele. Ali está a foto do casamento do pai dele, seu Amâncio Mendes da Fonseca, sobrinho, Noemi Ferreira Guimarães. Noemi, A mãe dele. Aqui está o pai adotivo, era o senhor que morava naquela propriedade. Se nós olharmos nessa janela aqui, está lá a casa do seu Amâncio Mendes da Fonseca, ele morava ali. E aí a mãe de criação, mãe adotiva. Maria Luísa Fonseca. Então ele morou nessa redondeza aqui até sair para o quartel. Ele chegou aqui em 1944 e foi em 1957 foi para Vacaria prestar o serviço militar. E lá, aqui ele já teve os primeiros passos de músico. Tinha o seu João Papagaio, que residia aqui também. Ele começou os primeiros passos aqui. Inclusive o pai adotivo dele era muito severo, não permitia que ele nem escutasse rádio. Aí a mãe Luísa ajudava ele, tá. defendia, inclusive toda essa obra sobre a vida dele, tem uma peça de teatro circulando aí com o grupo Aldeia Teatral, parceria com Termas de Machadinho, que está sobre a vida do José Mendes. Olha só. Pois é, você falando da música, ele já demonstrava, assim, na infância? Começou aqui. Chamava a atenção das pessoas? Eu não sei se chamava atenção, mas ele era um sonhador. Ele dizia que ia ser artista. Mas, inclusive, pouca gente acreditava, né? Quando ele foi gravar o primeiro disco, ele foi sozinho, ele convidou os amigos dele, ninguém foi junto. E um detalhe importante, quando foi para gravar o primeiro disco, ele não tinha dinheiro. Que ano isso? É 1962. Depois que ele passou pelo exército Depois que ele passou do exército, lá no exército ele fez um trio com o Florentino Rezende, o Dinarte, depois com o Herculano dos Reis, e ele disse que ia gravar em São Paulo e convidou eles, mas não foram. Mas como ele não conhecia São Paulo, como ele não tinha dinheiro, ele veio a Esmeralda e pediu um valor emprestado com o seu Irineu Nero da Luz, que foi um senhor prefeito aqui de Esmeralda, que era fazendeiro também, amigo do pai adotivo dele, e ele arrumou esse dinheiro só para ir a São Paulo. E aí quando ele saiu de Vacaria, ele morava na pensão do seu Camilo e a dona Teresa, disse que ele chorava, abraçou ela e disse:
Se a senhora não tenha pressa, que eu só vou voltar de lá quando tiver um disco gravado. Gaúcho Seresteiro, com a música Roubei a Fazendeira, que ele achava que ele ia fazer um grande sucesso. Mas não deu certo esse disco dele. De 62 não aconteceu. Então, 62, você imagina, um menino que sai daqui do meio do mato? Meio do mato. Que estrada que tinha daqui a São Paulo, você imagina? Ele não sabia nem onde era. Meu Deus, você imagina, gente. Estradas de chão do Rio Grande do Sul a São Paulo, né? Ele chegou... Saiu daqui só com um sonho, né? Ele chegou lá e ficou dormindo na rodoviária, porque não conhecia ninguém. Aí o que ele fez? Foi nas rádios. Aí ele conheceu o Pedro Bento, Zé da Estrada, Ziro, Gonçalo, Tunico, Tinoco, ficaram amigos dele. Inclusive, nesse memorial do José Mendes aqui em Esmeralda, no Rio Grande do Sul, tem uma viola que o Tunico e o Tinoco presentearam ele. Aqui na sequência nós vamos conhecer essa viola. Então aí ele começou a cantar no circo, cantar nas rádios. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Daí essas duplas famosas apresentaram ele para os diretores da Copacabana. E ele foi lá e gravou o disco. Mas é diferente, hoje você grava um disco em uma sala 4x4 em qualquer lugar, um computador aí de qualidade, aqui tem estúdios assim em diversas cidades, né? Só que antes você tinha que ir lá e cantar as músicas para ver se o diretor aprovava a gravação, né? Ah, tinha que apostar. Tinha que ser bom. Tinha que ser bom. Não é só pagar. Não, naquela época não. Essa história, com vários artistas daquela época, sempre foi assim, né? E ele gravou o disco Gaúcho Seresteiro em 62, e de 62 até 67, ele ficou viajando pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E nada de sucesso. Mas nunca desistiu. Quantos anos? De 62 a 67. Olha só, gente. 5 anos, nada. Nada. Depois vamos ver. Ali está a primeira dupla aqui em Santa Terezinha. Ele e o seu João Papagaio. Começou aqui, olha, que ele era gurizão, sapato de couro feito pelo celeiro ali onde ele, do seu Beto. Inclusive, seu Beto pensou no seu Darcy Lima, que ainda reside aqui na vila. Aqui tem 2 moradores aqui da vila ainda, que jogaram bola com ele. Esse aqui é meu pai, passou aqui agora há pouco. E o seu Darcy Lima também está aí nessa foto, né? Que tá... E o Zé Mendes está onde? O Zé Mendes é esse aqui. E esse aqui é o seu Darcy Lima também, que reside aqui em Santa Terezinha agora, nos seus 80 anos por aí. Então a história dele, e aqui continua. Aqui, como eu te falei, em 62 até 67, ele ficou peregrinando pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Até aqui, ó, a história dele. Em 1967, ele viajando com o Portela de la Vie, eles fizeram a música para Pedro. E aqui tem aquela foto ali também no programa do Chacrinha, que era olha só. o grande destaque da imprensa nacional. Seria tipo um ratinho hoje. O máximo, né? Era o programa máximo do Brasil, era o Chacrinha na época. Lá, né? Quem conheceu o Chacrinha, pessoal, comente aí pra nós. Isso. E quem não conhece, pesquisa que vai ver que ele é. Ele foi, se não o maior, dos maiores comunicadores do Brasil, o Chacrinha. Isso aí. Quem não se comunica, se trombica. É, bem isso aí. Então, aqui tem as histórias aqui dele. Esse foi o primeiro disco dele. Gaúcho Seresteiro. Gaúcho Seresteiro. Que a intenção do Zé Mendes, agora eu ele nem tinha o nome de Zé Mendes artisticamente. Como é que era o nome? O artístico era Gaúcho Seresteiro. Gaúcho Seresteiro. Lá está a dupla que ele fez e ali está os trios que ele fez. Um trio com o Florentino e o Dinarte e depois com o Herculano e o Dinarte. Isso é tudo época de quartel, pós-quartel. 61 e tal. Olha só. E fez a diferença ele ir para São Paulo. Ele cantar no circo lá. Eu tenho certeza. Sim. Conheceu gente grande que ele aprendeu também. Depois nós vamos ver a viola que está ali. E aquela história que eu te contei, quando ele arrumou dinheiro emprestado, em 66 ali, que ele foi morar em Porto Alegre, ele também não conhecia ninguém em Porto Alegre, só tinha um amigo dele, que é o Paulo Finger, que morava em Porto Alegre, era o porteiro de um prédio, na Riachuelo, número 1212, do lado da biblioteca pública lá. E o José Mendes chegou lá e disse: ó, Paulinho, eu preciso que você me socorra na capital, porque eu não conheço ninguém aqui. Aí ele disse: então vamos fazer, você vai
dormir dentro dos automóveis. Eu sou vigilante do prédio. Se tá aí na rua, veja, quando apagar todas as luzes do prédio, você vem quieto, dorme aqui. E de manhã cedo, antes do pessoal se mexer, você se manda para a rua de novo. Então ele ficou morando lá uns 6 meses, dormindo dentro de um automóvel em Porto Alegre. A partir daí ele começou a viajar nas caravanas de artistas que saíam pelo Rio Grande do Sul. Caravana, sabe? E nessa caravana estava o Portela de Lavie, que eles escreveram a música Para Pedro, que daí ele, em 67, ele disse, vou voltar em São Paulo para gravar o disco Para Pedro. Logo nós vamos ver. 67 ele gravou. Isso. Olha aqui. Aqui já está nas filmagens do... Que Virou até filme, né? O Para Pedro, né? O disco fez tanto sucesso que a Leopoldo Sonhos contratou ele para ser o artista principal do Para Pedro, que foi o primeiro filme colorido do estado do Rio Grande do Sul. E que bateu recorde de bilheteria em diversos estados aqui, até no Rio de Janeiro, no Brasil lá fora. Era um fenômeno e basicamente filmado no centro da Praça de Vacaria, na Praça de Montes Capões, e Tembezinho. Um filme bem... Quem não assistiu Para Pedro pode assistir, inclusive está sendo relançado agora uma nova tecnologia de imagem. Uma nova versão e tal. É isso? Não, o mesmo, só remasterizado. Entendi. O Para Pedro tá aqui, né? Acho que tá para frente. Aqui. Não, a letra... tá aqui, ó. Aqui, Para Pedro. Pessoal, esse aqui é o Para Pedro. Na verdade, o Para Pedro, ele fala muito uma... Como é que eu vou dizer? É uma música muito típica de baile, né? É uma música alegre. Música alegre. Por exemplo, eu não sou músico, mas diz que é só primeiro e segundo. Ah, tá. Diz que porque é uma Muito música simples. Muito simples. Muito simples. Até Tá aqui a letra, ó. Para Pedro, Pedro, para Pedro, Pedro. Depois, pessoal, você pode escutar. E aí nós temos até as capas dos discos ali depois do Para Pedro. Eu entrevistei o Ivo Zamans, que foi o produtor do filme A Morte Não Marca Tempo, e eu fiz essa pergunta para o seu Ivo: por que o José Mendes fez tanto sucesso? Daí ele me fez 3 coisas. O José Mendes fez uma música simples, ele era uma pessoa simples, direcionada para o povo simples. Esse foi o segredo do sucesso dele. Aí, man. Claro, tá certo. Uma pessoa simples fazendo uma música simples para um povo simples. Porque ele Pronto, tem composições sucesso. gravadas com violino, com teclado, Coisas sofisticadas. mas Isso? não é popular. Ah, entendi. Tem integração, tem várias músicas. Você imagina um que bateu 1 milhão de discos, né? É uma loucura. Pra época foi uma... Até vamos... Se não tiver por aqui, mas já tem as matérias jornalísticas comprovando isso, né? Aqui ele está assinando o contrato com a Leopoldo Sonhos para ser... E essa cena aqui gravada em Montes Capões, isso aqui existe até hoje lá, esse cenário, essa casa onde foi feito o filme do Para Pedro na cidade de Montes Capões também. Olha ali, gente. José Mendes. E o nome dele era José Mendes? Guimarães. José Mendes Guimarães. Lá está ele e a Maria Isabel. Maria Isabel foi a esposa dele. Isso? Ela está viva por aí. Ela é viva. Muito linda a dona Maria Isabel, né? Como ele era galã da televisão. Imagina, ela também não ficava para trás. É verdade. Aí o filho dele, José Mendes Júnior, né? Teve um filho? Tem Um filho. um filho. Um filho apenas. Aí tá com uma irmã e o irmão, a Judite e o Arthur. Ali tá o filho dele agora, já, o José Mendes Júnior, com a Maria Isabel. O filho dele tem 50 e poucos anos só. Por aí. Ah, Dona Maria Isabel, né? Isabel. Olha isso, claro, porque ela é nova ainda, né? Ela ficou viúva, acho que ele não tinha 20 anos. Nossa. Aí tá o pai e a irmã, e aqui o pai, os pais naturais, o Mâncio. Aí estão com um troféu que ele ganhou da RBS TV na época, como artista de consagração popular. Aí tá os compactos que ele falou, tem... aqui Amor Não É Brinquedo, é um disco que ele gravou com orquestra. Um disco totalmente desconhecido do público, né? Não. Olha só. E lá é o compacto Para Pedro, que ele que vendeu 600 mil cópias. Esse aqui, gente, ó. Copacabana Compacto. Eu vou tirar uma foto aqui. Olha aqui, gente, ó. Com José Mendes. Que show de bola.
Depois da ação pode dizer a grande visitação das pessoas que visitam o memorial aqui. Quais são os lugares que vem gente visitar isso? Vem gente de todo o Brasil De todo o Brasil. e até de fora. Fora do Brasil. Até de fora do Brasil também. Teve uma van, né, em 2012, com portugueses que desceram aqui e prestaram uma homenagem a José Mendes, tocando as músicas de José Mendes. Olha só. Eles conheciam, já eram pessoas de idade, né? Eles conheciam porque José Mendes gravou um disco em Portugal. Né? Essa história é interessante. Eu não estava nesse momento, nesse dia, como eu viajo, trabalho com editor de livro, viajo muito em feira de livro. Nesse dia da visita eu não estava. E o importante dessa visita dos portugueses não foi isso. Eles vieram fazer uma apresentação em Esmeralda. E o que é que eles cantaram em Esmeralda? A tristeza. Só que eles não sabiam que o Zé Mendes era de Esmeralda. Olha Como diz só. a Sandra, é um grupo de portugueses que vieram fazer uma apresentação na cidade de Esmeralda e vieram e cantaram uma música do Zé Mendes, Tristeza. Porque você não vai agora. E aí o pessoal diz, não, mas essa música é de um artista aqui de Esmeralda. Daí eles ficaram emocionados, né? Porque eles conheceram essa música lá em Portugal. Nós já tivemos a oportunidade de receber aqui uma chinesa, com um tradutor também. Uma alemã participou de uma cavalgada com um tradutor. Pessoas dos Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai, da Itália. No livro de presença a gente constata essa... Além do Brasil, né? Por exemplo, aqui até tem um... Agora já é um artista famoso, João Pedro, um menino lá da região de Ampere, do Paraná. Ficou sabendo do Zé Mendes, fez o pai dele trazer ele aqui. Acho que viajou quase 1000 quilômetros. Aí eu tive a oportunidade de ir a Ampere fazer um trabalho sobre o Zé Mendes lá. E aí o pai dele foi lá me apresentar e disse, esse menino fez eu levar ele lá no Memorial do Zé Mendes. E agora cada vez que tem um evento aqui, ele vem aqui e canta. O pessoal lá da cidade de Ampere, nosso amigo Hélio Alves. E aqui tem essas fotos. Aqui está o disco que nós estamos falando. Ó, o disco Andarenho, lançado em Portugal. Essa é uma capa totalmente diferente. Olha só, gente. Lá está a apresentação de Lages. Aqui está ele e o Altemar Dutra. José Mendes no Lages, Santa Catarina. É em Lages. Acho que esse CTG deve ser... Lá tem porteira, mas deve ser porteira serrana, né? Porteira Serrana. E tem até hoje o CTG? Não tem. Era um clube de baile chamado CTG Porteira Serrana. Então tá lá o Zé Mendes. E ao lado que eu estava falando, lá tá um violino com ele, né? Então ele e tocando gaita ponto, que você falou, que se ele era violeiro, tocava violão, e tocava violão e também a gaita. E mas o grande forte dele era a voz, né? Eu entrevistei pessoas falando que o Zé Mendes foi um artista que não fazia música ruim. Se você escutar todos os discos dele, né? Ele gravou 7 discos e foi lançado um após a sua morte, que é o Adeus Pampa Querido. E essa história do Adeus Pampa Querido é bem interessante, né? Ele gravou a música, guardou, deixou lá. Aí depois que ele faleceu, que foram ver que tinha uma música gravada, que ele fez a despedida. Adeus, Pampa minha. Ele deu um adeus, deixou gravada, aí eu escrevi no livro. Será que ele gravou para ser lançado depois da morte dele? Ou será que ele ia lançar no próximo disco? Não. Você sabe, ele gravou e guardou. E após a morte dele, encontraram a gravação dessa música. Olha só. E ele morreu de quê? Tão cedo? Um acidente de automóvel entre o Rio Grande e Pelotas, 1974. Inclusive tem uma foto do acidente. Eu sou daquela, obviamente, não divulga muito, mas faz parte da história, né? Faz parte da história. Sim, um menino tão jovem, né? Aqui tem outras fotos importantes aí. Ele contracenou com o Grande Hotel lá em cima. Lá, gente, ó. Aqui não tem, mas ele também participou com o José Leogói, que é outro artista gaúcho de Veranópolis, né? Essa aqui é uma atriz. Uma atriz, né? Isso aí é o filme da morte não marca tempo, na cidade de Taquara, aqui junto com os milongueiros. Tá. Uma pergunta. Com todo esse sucesso e tal, ele conseguiu capitalizar bem? Como é que foi?
Essa pergunta, muita gente me pergunta, e eu tenho uma resposta já tradicional. Por exemplo, ele passou na sua infância um estado muito difícil econômico. Depois também. Né? Imagina, chegou só com a roupa lá no São Paulo, cara. Ele viajava só Ele era assim. Então, se ele teve muita dificuldade quando criança, jovem, adolescente, e depois se ele ficou bem de vida, isso não alterou nada na vida dele. Ele sempre foi, tanto quando não tinha, quanto tinha. Respondendo, ele quando faleceu em 74, nós vamos ver aqui tem um disco que já tinha o selo dele. Ele já era dono de uma gravadora própria, JM. Ele estava para fazer tantos discos como cinema, mas ele infelizmente não usufruiu dessa... O projeto dele, por exemplo, foi quando ele chegou em Porto Alegre, ele dormia dentro de um automóvel, né? Ele não tinha carro, não tinha nada. Aí quando ele faleceu, ele já tinha o apartamento próprio dele, já tinha comprado uma casa para a mãe dele, já tinha comprado uma chácara para o pai dele, já estava arrumando os irmãos dele, já tinha projeto de comprar postos de gasolina, que era o que os artistas faziam e tal, mas ele não chegou a usufruir nem do selo da gravadora. O selo, ele gravou um disco só pela gravadora. Você imagina o artista ter o seu próprio selo. Ele já tinha feito isso. E vamos ver ali depois do disco, isso é a integração JM, que seria... José Mendes. Seria dele, uma coisa de propriedade de editora dele. Então mas ele era uma pessoa muito boa, então não vou dizer que ele desperdiçou recursos, mas ele não foi uma pessoa que... Apegado e tal. Que tinha o foco Entendi. em fazer patrimônio. O patrimônio está aqui. O patrimônio está aí. Foi a vida. Porque o legado. Teve alguns empresários, a gente não fala o nome, né? Que ganharam dinheiro com o trabalho dele. Mas você sabe o nome desse empresário? Não. O José Mendes está aí. O José Mendes é o José Mendes. Então essa questão é muito relativa, né? Nós vivemos num mundo material, nós temos que prosperar materialmente, mas o importante é o que se deixa, né? Você fazer algo de importante. O que se deixa é o que se leva. E diz que nós só somos donos daquilo que quando nós fazer a passada para o outro lado, nós só somos donos daquilo que a gente não pega na mão. Tudo que você pega, você não é dono. Então eu sempre digo nas minhas preces, sempre peço que nos dê vida longa para todos nós. Claro que nós temos que trabalhar, prosperar, progredir, ter boas condições, nosso conforto, tudo. Mas o mais importante é o ser do que o ter. Concordo. E eu falo isso porque minha formação é filosofia. Eu fiz um curso sou filósofo e especialista em pós-graduação em História. Olha só. E já que nós estamos num assunto bem profundo, você veja bem, uma pessoa que depois de... Vai fazer 50 anos. 50 anos depois da sua partida, nós estamos aqui falando dele. Com tanto... Como se ele estivesse aqui. Então, o quão forte foi a passagem dele por aqui? Como se ele estivesse aqui, pode dizer como está aqui, né? Está aqui. Só levar esse título de ser um imortal, né? Por exemplo, a música do Pedro Raimundo Adeus Mariana vai fazer 80 anos. Todo mundo canta. Então, eles são... Por exemplo, existem grupos hoje, a gente até conheço, são meus amigos, são bons profissionais, são bons cantores, mas eles fazem um sucesso aí em um ano, dois e passa, né? Até ganham recursos. Mas o que manda é uma carreira, a trajetória, né? Como diz, mas cada um tem um foco, cada um. Sim. Eles são diferenciais, né? Deus Pampa querido. Esse disco que foi gravado em 1974. Então vamos aí para nós mostrar. Toda a casa aqui é o memorial. Aqui é o memorial. Toda a casa. É uma casa de aqui, uns 30 metros. Então vamos ver aí o que mais tem. Você nasceu dentro de um violão. A marca. Aqui os filmes dele. Aqui os filmes. Aqui está muito... Para Pedro. Para Pedro foi em 1969, o primeiro filme colorido no Rio Grande do Sul, que bateu todos os recordes de bilheteria. Aqui tem Não Aperta Paris, aqui está o Grande Hotel, José Leogoy, que é gaúcho. Que ano que foi o filme? Esse foi em
69 o filme. 69 é o Para Pedro. Agora eu sou escritor, escrevi, mas às vezes me perco. 73 aqui, ó, a última, né? Isso, e eu não aperto Paris. A morte. Cara, a morte não marca tempo. É, o filme dele. O filme A Morte Não Marca Tempo e o disco Adeus Pampa Querido. Olha só. Ah, e aí uma pergunta agora. O senhor falou que os restos mortais dele tá aqui. Tá aqui. Tá aqui nesse lugar. Tá dentro do memorial. Quantos anos faz que veio pra cá? Vai fazer 20 anos. 20 anos. Veio pra cá em 2004. Como é que veio? A cavalo. Ah, é? Estilo dele. Eu não sei quantos dias, deve ter levado quase 20 dias. Foi uma comitiva, assim, de conhecidos, amigos? Foi liderado pelo seu Nilson Hoffman, de Vacaria, ex-patrão do Porteiro do Rio Grande, que eram os vacarianos a cavalo de Vacaria e os cavaleiros do 5º Distrito que se responsabilizaram. E na época era o prefeito Antônio Carlos da Silva Alves. Acho que eu não tenho compromisso com nenhum político, nem partido no nosso trabalho, independe disso, mas acho que é importante mencionar o prefeito que teve a coragem de construir o memorial, né? Porque o prefeito passou, Sim. já é outro. Exatamente. Mas ele, na época, acreditou e investiu. Achou que Com merecia. recursos próprios do município. Olha só. Então é uma De Esmeralda. Esmeralda. Prefeito de Esmeralda. Já era município. Antônio Carlos naquela época. Antônio Carlos. E aqui está. Nós conversamos tanto que você me fez uma pergunta. Como ele. Eu falei que ele veio do jeito dele. Toda noite era uma festa, uma tertúlia e gaita e churrasco. Toda noite? Toda noite. Indo de Porto Alegre até Esmeralda. Veio parando e toda noite era uma festa. E os restos dele junto em cima da mesa lá, junto com o povo. Porque na verdade os restos é um respeito, é um símbolo, né? Porque O espírito é muito maior, né? é imortal, como se diz, né? O espírito não morre. Ele continua aí. Tá. Aí tá a viola que ele ganhou no Tunique do Tinoco. Inclusive essa viola tá amassada. Que estava dentro da veraneia dele no dia do acidente. Tá. E aí tá a cronologia dos discos. Tá aqui o Gaúcho Seresteiro, pessoal. Depois veio Para Pedro. O Para Pedro foi em 67 que você falou. Foi isso? 67. 67. Olha só. Depois o... Não aperta Paris. Aperta o Paris também foi um sucesso muito grande, né? Foi. O que mais vendeu foi o Para Pedro? Para Pedro foi o que mais vendeu. Foi o que mais vendeu. Isso não tem... Pois o Andarengo. Andarengo. Quinto... Gauchadas. Gauchadas. O sexto, Mocinho do Cinema. Sétimo... Aí que eu até falei o disco, quero ver se tá nesse aqui. Não, mas não é. Nesse aqui não aparece o selo. Esse aqui que foi lançado pela JM. Claro que O total de discos vendidos até hoje, como é que funciona? Isso é como diz, não tem como a gente saber, né? Depois entrou a pirataria, porque antes não existia. É difícil, né? Difícil. Até porque os grandes gravadores têm que pagar direitos autorais e coisa que a gente não sabe como é que funcionam as negociações lá. Depois de 10 anos cai em direito público? Não, é um pouco mais. Um pouco mais? 70 anos. Ah, 70 anos? Como é que é? 70 A partir de anos... 70 anos, qualquer pessoa pode gravar sem pedir direito para ninguém e tal. Agora tem donos, tem proprietários. Entendi. Aí são os filmes, os cartazes dos filmes, né? Aqui do Para Pedro. Olha... E tem os cartazes que eles usavam para divulgar o show deles também, né? E como ele foi responsável por levar um pouco mais da cultura gaúcha pro Brasil também, né? Mas Isso é bem importante, né? Aqueles 5 que eu te falei, né? Pedro Pedro Raimundo foi o primeiro que subiu o Brasil em 43 com a Deus Mariana. Depois veio os irmãos Bertucci em 55, que gravaram o Cancioneiro das Coxilhas também. E depois o Teixeirinha. O Gildo não era cantor, mas foi um grande trovador. E depois o José Mendes. Claro que tem hoje, atualmente. Nossa, hoje tem da Fronteira e tal. Tem Mano Lima, Pedro Hortaz, hoje tem muitos artistas. Mas naquela época foram esses. Então eles tiveram uma contribuição fantástica para a cultura do Rio Grande do Sul. E ele fez a parte dele, José Mendes. E ali está o resto do tá na ponta.
É isso? Lá tá o túmulo, pode chegar. Aí tem um degrau que é para você refletir sobre a vida. Ah, foi colocado estrategicamente aqui. Sobre a vida aqui dentro e aí sobre a morte. E aí tem a foto do acidente aqui do lado que você passando. Ah, tá. Ah, aqui. Olha só. Gente, a caminhonete... Tá. Parou o Rio Grande do Sul? Dizem os comentaristas que foi uma morte comparada atualmente hoje como a morte dos Mamonas Assassinos. Ayrton Senna, por aí. Foi. Olha só. Foi aqui que veio os restos mortais? Foi aí que vieram os restos. Uma de cada lado numa mula. Do lado veio os restos mortais e do outro lado veio a roupa que ele foi enterrado. Chapéu, a bota, a maiaca. Olha só, gente. Essa placa que tem aí é a que estava lá no cemitério São Miguel, em Porto Alegre. Não sei o que dizer. Não sei o que dizer porque você veja bem, toda essa história termina aqui. Termina aqui fisicamente. A obra não termina, né? Como diz, 50 anos. E mais um detalhe, as músicas dele são atualizadas, tanto em instrumental, como em voz, como letra. Tu escuta uma música dele hoje, a produção dos discos dele, ele era à frente do tempo dele. Tem disco aí tem um disco aí que ele gravou com uma orquestra, né? Discos desconhecidos e tal. Violino, com teclado, com órgão, com viola, enfim. Qual que é o maior legado que você acha que deixa, que o Zé Mendes deixou? O maior legado dele é o exemplo de vida, de superação, né? Ele não teve uma família estruturada. Ele teve um pai com dificuldade do alcoolismo, que isso atinge muitas famílias. Foi criado por pais adotivos. O pai adotivo dele Não incentivava. Não, até proibia, na verdade. Proibia, justamente. Se nós tivéssemos mais tempo, a gente contaria muitas histórias desse fato. Então, o José Mendes, ele é um exemplo de superação. Além da grande contribuição que ele deixou para a cultura gaúcha, ele é um exemplo de vida. Por exemplo, eu faço muitas palestras em escolas, é o meu trabalho esse, né? Eu sou escritor, sou escritor e vendedor de livros, faço as duas coisas. E faço as palestras e divido minha palestra em duas partes. A primeira sobre a importância da obra e a segunda a importância do exemplo de vida. Que a gente vê uma juventude, uma parte da juventude meia sem perspectiva e as dificuldades, os desafios não servem para desistir dos seus sonhos, né? E nem digo sonho, porque sonho você pode viver a vida inteira sonhando e não fazer nada. Desistir dos seus objetivos, daquilo que você quer, né? José Mendes foi um excelente cantor. Vou direcionar essa minha fala para o jovem que está escutando, para o estudante. Mas alguém vai ser médico, vai ser pedreiro, vai ser motorista, vai ser borracheiro. Ser bom naquilo que decidir, né? Nós temos que acreditar e ir atrás, não tem? E fazer muita oração, né? O que é que significa oração? Oração é pedir para Deus, e ação é trabalhar, levantar cedo, 5h30, 6 horas, e ir atrás, né? Não adianta pedir e ficar esperando. Então, o que importa é a ação. E o Zé Mendes foi um exemplo de vida que eu vejo isso como exemplo. Eu tive uma experiência para escrever um livro sobre a vida dele, onde eu tinha uns desafios assim, que ele disse, não, mas o Zé Mendes conseguiu, eu também consigo, né? Graças a Deus, esse livro está na 10ª edição, aí, já com 10 mil livros distribuídos no Rio Grande, no Brasil, afora, até fora do Brasil. Qual que é o contato para conhecer mais, para conhecer o senhor? O contato, o livro agora está, como diz, saindo uma nova remessa, a 11ª edição, que está na gráfica ainda. Mas, graças a Deus acaba, eu fico sem estoque, sempre. E o meu contato é 549-9967-3022. 549-9967-3022. Beleza. Um apaixonado por... E quem quiser conhecer o memorial, além do teu programa, digita lá que sempre vai ter alguma imagem, né? Sempre tem. Principalmente aqui no YouTube também, no né? YouTube. No YouTube tem. Agora vai ter mais esse programa. Aqui está a foto aérea do violão que nós falamos. Olha só, gente. Meio violão. Olha só.
Tudo com uma simbologia. Deixa o contato do memorial para nós. Bom, seria o meu, né? Claro. 54996 81 10 14. 54. 996 81 10 14. Tá bom. O pessoal vem aqui A conhecer. Sandra, né? Com a Sandra. E Obrigado. tem mais uma foto aérea dos eventos que acontecem aqui na volta do memorial. Olha só, gente. Nós temos uma vila com 20, 30 casas. Então lá o memorial, pessoal. E aí quando tem evento, reúne 5, 2, 3, 4, 5 mil pessoas. Aí uma foto tipo 2 da tarde, e o grande público vem à noite, né? Aham. Que show de bola. Isso aí. E agora, então, em 2024, vai acontecer um encontro dos amigos e fãs do José Mendes aqui no memorial. A Prefeitura Municipal de Esmeralda, através da administração municipal atual, já está se mobilizando. Nosso prefeito João Pereira é um tradicionalista e ele, toda a sua equipe, a Secretaria de Educação, de Cultura, está se mobilizando para receber os visitantes. 50 anos da morte de José Mendes. 50 anos. Até vai ser trabalhado um slogan diferente. Vai fazer 50 anos da morte, mas o evento vai ser tipo assim, 50 anos de saudades. Não vamos comemorar a morte. A morte. Sim. Saudade. Vamos lembrar a parte boa, né? A parte Você nasceu em que ano? 64. 64. Eu tinha 10 anos. Qual que é a recordação que você tem, assim? Na verdade, eu vi o José Mendes uma vez só na vida. Só vi, porque eu não tinha 10 anos, né? Uhum. E aqui Ele já era famoso. é muito importante essa história. Se nós caminhar mais Vamos. um pouco, eu vou te mostrar onde é que eu enxerguei ele. Pode ser aqui da porta. Foi lá do lado daquele CTG vermelho. Ali? Aquele portão lá. Eu era criança e ele chegou a veraneio. Ele, a mulher, eu não tenho lembrança do filho, mas provavelmente andava junto. E ele chegou, porque o Chad ele usava uma fincha de couro na cabeça, né? Aí ele chegou, tirou a bombacha, tirou as botas, colocou um calção, coisa, e veio jogar bola aqui nesse campo de futebol. Com os amigos dele de infância, né? Uhum. Então, Aqui era o lugar dele. aqui era o lugar dele. Ele não... Por exemplo, ele desfilou no Rio de Janeiro, na escola Unido da Vila Isabel, com o Martinho da Vila, como sendo o artista de maior evidência em 70. Só que ele saía do desfile do Rio de Janeiro e vinha para cá caçar tatu, tomar brodo, ficar na casa dos amigos, dormir nas cozinhas de chão. Isso não mudou Uhum. a Se a gente- fama dele não transformou. Se a gente encontrasse ele aqui hoje, ele estaria- era um cidadão como esse pessoal aqui. Ele estaria aqui na vila, por aí, recebendo os amigos. E ele era assim de muita prosa, pouca prosa, assim, fora do palco. Como é que ele era? Como fora era que eu dizia? Eu tinha 10 anos Uhum. quando ele faleceu. Eu não tive uma convivência. Uhum. O que o pessoal falava assim do bastidor da vida dele? Ele era muito, assim, uma pessoa gentil, muito educado, muito Muito querido, né? Pelo jeito, muito carismático. carismático. Ele era um artista, né? Aham. E o artista, ele é desde sempre, como se diz, né? Ele só se aperfeiçoou. Tanto é que o primeiro disco de 62 quem entende de música, tu escuta, tu vê que é um disco feito assim, como diz o Caprichado. Não, de 62 foi feito meio aqui no... Ah, entendi. Aí você pega os últimos do meio da carreira dele, como o disco Isso é Integração, tu vê um instrumental que... Ah, uma coisa mais E sofisticada. depois ele chegou a gravar um disco com uma orquestra. Então ele foi uma pessoa que foi se aperfeiçoando no caminho. Mas o grande... Ele é uma pessoa que estudou assim, tipo com professores das fazendas, né? Não chegou a ir nas escolas. Antigamente era cada fazendeiro tinha uma pessoa para ensinar. Ele aprendeu aqui, né? Aprendeu aqui. Pra nós terminar, qual um conselho que você deixa pras pessoas? Qual que é uma palavra? Vou querer também que você deixe uma palavra. O conselho? É uma palavra pras pessoas que estão assistindo nós. Eu diria assim que é a superação do José Mendes. Eu digo isso, a superação. Que se espelhe nessa superação. Que a superação dele seja motivo de inspiração, eu sempre digo, principalmente para a juventude. Não posso esperar que meu pai tem 87 anos que ele vá mudar a sua conduta, como se diz assim, de objetivo. Ele já fez a história dele. Mas quem está começando, por exemplo, eu sempre digo,
o estudante, o jovem e tal, mas o que é que eu vou ser na vida? Tá? As pessoas estão muito descrentes e assim, não acredito muito na perspectiva de si próprio, né? Então o que eu deixo é isso, que José Mendes seja um motivo de inspiração para as pessoas. E você, qual que é a palavra que você deixa, Sam? Eu deixo que os jovens que estão vindo bastante aqui no memorial, as escolas, né, trazem as excursões, também que eles se espelhem, né, nessa humildade que José Mendes sempre foi, né, sempre teve, para alcançarem seus sonhos, transformarem seus sonhos em objetivos, que eles se realizem, que eles, quando venham fazer suas pesquisas, né, que eles observem e que eles levem para a vida deles o exemplo que foi José Mendes, né, como ser humano, como pessoa. Muito obrigado, viu? Agradeço você aí por sair das suas férias e vir abrir o memorial para nós. Ó, muito obrigado. Agradeço você. O seu nome de novo, pro pessoal que salvou. Jadil. Ajadil. Pessoal que salvou o seu número, salva o nome. Ajadil. Fala contigo para conhecer um pouco mais. Isso aí. Muito obrigado. Deus abençoe. Esse livro aí. Com certeza. Fixa aí a nova edição, hein? Tá bom. Pessoal, olha só. Então aqui é Santa Terezinha, né? Comunidade. Olha só, pessoal. Por aqui viveu o José Mendes e muitas das suas memórias. Esse é o memorial. Gente, eu confesso para vocês que eu fiquei mais fã ainda. Não conhecia muito pouco da história. E hoje eu conheci um pouco mais. Pessoal, vocês estão assistindo nós, deixa o like nesse vídeo. Compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo assim, ó. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui eu caminhando por essa comunidade, nessa casa de pedra, na igreja, caminhando por ali, caminhando nesse CTG antigo aqui, ó, caminhando nessa comunidade e de repente conversando com mais umas pessoas. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, gente, obrigado.